Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seicho Noye aqui no canal do YouTube, a mais um encontro da educação da vida. A você que nos acompanha todas as quintas-feiras às 20 horas, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, por sempre nos acompanharem. É uma alegria bastante grande, Esse programa de hoje, nós estamos, então, encerrando, o nosso mês de março, um mês aí onde tivemos várias comemorações, Dia Internacional da Mulher, então, vamos fechar aqui, com esse programa de hoje, o nosso mês de março. Que rápido, gente? Meu Deus do céu! Mas é assim, as coisas são bem dinâmicas. Você que já nos segue, muito obrigado. E caso você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria bastante grande. Toda quinta-feira, aqui nesse mesmo canal do YouTube, nós temos atividades organizadas pelos educadores, Hoje, na nossa atividade, nós vamos ter um bate-papo bastante importante, que vai abordar o tema Educador, agora é o momento de transformar, Então, vamos ter aí um bate-papo bem bacana, sobre esse tema. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso site, aqui no canal do YouTube, faça a sua inscrição, assine, acione o sinalzinho de alerta, que a cada vez que a Seicho Noye publicar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Também queremos pedir para que você nos colabore um pouquinho mais ainda, deixando um like, aqui embaixo do vídeo, onde tem a mãozinha, E também fica aqui outro pedido, para que você compartilhe e curta esse vídeo com os seus amigos, tá certo? Bom, então vamos trazer o nosso convidado especial para esse bate-papo de hoje, Ele que é membro da Comissão Executiva Central da Associação Fraternidade da Seicho Noye do Brasil, preletor em grau sênior, Paulo César Rocha Ribeiro. Olá, amigo Luiz. Olá, amigos e amigas que estão aqui acompanhando a gente no canal do YouTube. Muito obrigado, por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que será um encontro assim maravilhoso, de um bate-papo super legal, profundo também, e que vai contribuir para mim, para você, Luiz, e para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Sem dúvida, Paulão, é um momento bastante oportuno de aprendizado, Eu sempre digo assim que nessas rodas de conversas, nesses bate-papos que a superintendência, tem promovido aqui no canal do YouTube, quanto a gente aprende um com o outro nas trocas de experiências, no nosso estudo de caso, quando a gente traz também aqui, estudo de casos, e quanto é enriquecedor, assim, essas atividades, Sim, meu irmão, com certeza.
na verdade, essas atividades, elas nos colocam no lugar da gente sempre fazer reflexões, né? Então, por exemplo, só de ter olhado o tema, ele me remete a reflexões, né? Porque a gente vai falar aí de transformação, etc, etc. E aí, antes de ficar pensando como professor educador na transformação do outro, eu tenho sempre pensado na minha transformação interior, sabe? Então, eu acho que é bem por aí que a gente vai caminhar nessa conversa também. Nossa, você já me deixou um gancho aqui para eu entrar num primeiro tema aqui junto com você, Paulão. Porque, né, só lembrando então, né, o tema é educador, agora é o momento de transformar. E quando a gente fala de transformação, é claro que também, né, está associado a uma palavra que é mudanças, né? E aí, eu queria iniciar então, Paulão, refletindo juntamente com você, por que para muitas pessoas essa questão da mudança ainda é um probleminha aí, entre aspas? Olha, Luiz, uma pergunta bem interessante, né? E uma pergunta que traz para nós, assim, reflexão. Sim. Eu diria que talvez a grande dificuldade é cada pessoa se possibilitar voltar para dentro de si, sabe? E esse não é um movimento muito fácil, sabe? Você olhar para dentro dos porões da sua alma, encarar as questões que estão ali colocadas, né? Olhar de frente. Esses dias eu fui orientar um seminário da Associação Fraternidade, Seminário do Sucesso, e uma das atividades que eu tive a oportunidade de conduzir era uma carta para si mesmo. Cada seminarista tinha que escrever uma carta para si mesmo. Só que antes, eu fui falando com eles acerca de quê? De autocuidado, né, de acolhimento consigo mesmo, né? E aí, por um tempo de 20 minutos, o salão teve que ficar em completo silêncio, todo mundo ali de olhos fechados, né? E esse navegar era para dentro de si, né? Acolhendo os seus medos, acolhendo, né, acolhendo também a grandiosidade de cada um, acolhendo os seus complexos, né? E ali eu fui vendo homem chorando mesmo, né? Homem se deparando com aquilo que estava se estabelecendo ali, e depois eles tiveram um tempo para escrever essas cartas, né? Essa carta para si. E depois muitas pessoas, alguns vieram falar comigo, né, do quanto tinha sido grandioso olhar para dentro de si, se acolher e escrever uma carta para si. Mas também a gente foi percebendo que de alguns tiveram certa dificuldade de olhar para dentro de si e depois escrever essa carta, né? E aí eu diria assim, a Seichonoye, ela nos ensina muito sobre a questão da anulação do ego, né? Então isso passa muito por cada um de nós anular o ego e ter essa coragem né, de navegar para dentro da gente e começar a reconstruir, começar a transformar, né? Então é algo interessante que eu gostaria de trazer. E é algo também que no momento em que eu me deparei com esse tema, eu fui também percebendo o quanto eu tenho procurado me transformar, sabe, Luiz? No sentido assim, né, todo mundo aqui que acompanha as lives, as reuniões dos educadores, eu tenho participado bastante. Eu sou gestor de uma escola no Distrito Federal e toco ali cerca de mais de 100 servidores, 1000 estudantes, uma comunidade gigante. E quando eu olho para as potencialidades dessa comunidade, eu me parabenizo também, eu parabenizo toda a equipe. Mas também quando eu olho para os desafios que se apresentam, eu também eu tenho cada vez mais olhado para mim e feito a reflexão daquilo que eu preciso estabelecer para, de repente, modificar essa realidade que está se apresentando, entendeu? Então, eu tenho feito muito isso.
E o estudo da Seichonoye, ele me propicia isso. O estudo da verdade da vida, né? Essa verdade que diz que o homem é filho de Deus, que essa convicção de que a gente é filho de Deus pode transformar tudo à nossa volta, né? Então, eu tenho me imbuído muito de estudar para que haja essa transformação em mim, para que aí eu possa criar corpo, né? E também força espiritual para continuar trabalhando nesse processo de transformação, de mudança, que eu vou ajudar no crescimento do meu próximo, do meu irmão, dos meus estudantes, dos pais, dos servidores. Que maravilha. Bom, ouvindo você, né, falar, eu também fiquei pensando aqui um pouquinho, refletindo como que eu, talvez antes de conhecer a Seichonoye, também pensasse dessa forma, né? Mas a gente observa, Paulão, muitas pessoas dizendo assim, eu só vou mudar quando o outro mudar, né? Ou então, assim, não sou eu que tenho que mudar, é o outro, né? Então, de uma certa forma, sempre transfere para o outro a responsabilidade da mudança. E o que é legal da gente também pensar aqui é o quanto é libertador para a gente essa possibilidade de aceitar essa mudança, né? Nossa, que lindo, Luiz. Que lindo que você falou. Lindo mesmo. Olha, Luiz, você falou tudo, né? E me tocou profundamente aqui agora. Na verdade, quando a gente vai estudando esse ensinamento, e aí eu vou falar muito sobre essa coisa do estudar, sabe? Da gente ler, até porque eu não estou querendo me colocar aqui como um exemplo, não. Mas eu procuro todo santo dia ler os livros da verdade, nem que seja um pouquinho, 30 minutos, 40, uma hora, como se eu estivesse numa escola. Eu procuro fazer isso, né? E aí, quando a gente vai estudando o Seichonoye, a gente vai compreendendo que eu e o outro somos um, e hoje, né, com o ensinamento que o professor Masanobu tem, né, trazido, divulgado para nós, eu e a natureza, a gente é um, com todos os seres vivos, né, a gente é um. Então, isso é maravilhoso. Então, por exemplo, quando eu penso na questão de toda uma situação que aconteceu no litoral norte de São Paulo, né, com a natureza se desmoronando ali, e várias vidas ceifadas, e as pessoas morrendo, tal, a gente sente a dor também daquela natureza, né? Então, é algo que a gente vai compreendendo, que eu e o outro somos um. Então, na verdade, o que isso também vai representar? Que tudo é espelho. Então, na verdade, aquilo que eu estou percebendo, às vezes, na minha esposa, no meu esposo, no meu filho, no meu amigo, no meu colega de trabalho, mesmo entre nós, como líderes da Seichonoye, na verdade, aquilo que está se estabelecendo, aliás, que eu vejo como estabelecido, e que às vezes eu dou até um ar de realidade para aquilo, na verdade, eu preciso aprofundar e compreender que não está no outro, mas que está dentro de mim. E, na verdade, quando a gente vai reconhecendo isso significa a gente manifestar ato de coragem, porque a gente vai compreendendo que aquela, né, que a verdade horizontal que a Seichonoye traz, que tudo é manifestação da mente, né, que nesse mundo dos 5 sentidos, eu vou compreendendo que essa mudança, ela precisa acontecer dentro de mim. Então, quando ela vai se estabelecendo, tudo vai florescendo, ou seja, a nossa consciência vai se expandindo e a gente vai percebendo tudo mais iluminado, tudo de um novo ângulo, né? Mas porque essa mudança está acontecendo dentro da gente. Tem um livro da Seichonoye, Imaginação Criadora, que é de autoria do professor Roy Eugene Davis, né? Assim, uma vez eu tive com ele, Luiz, eu acompanhei ele no Rio de Janeiro no Seminário Especial da Prosperidade, em 98. E eu fiquei encantado com ele. Eu lembro que a saudosa Kátia Metransaita, ela fazia ali, né, a tradução e tal, e ele falou muito sobre a importância da meditação. Mas no livro Imaginação Criadora, ele tem uma parte ali que ele fala o seguinte, que
quando alguém diz assim, ô Luiz, você é bonito, então, Luiz, você é próspero, você é feliz, você é maravilhoso, você tem capacidade infinita, naturalmente que para o Luiz é muito tranquilo aceitar isso, porque está se referindo a você. Mas muitas vezes, quando essa questão ela envolve o próximo, ela envolve o outro, aí, por exemplo, falar, mas o Paulão, tal, aí às vezes as pessoas podem ficar com interrogação, mas o Paulão, entendeu? Aí ele fala uma coisa que para mim foi maravilhoso. Ele diz o seguinte, que quando a gente vai reconhecendo que o irmão da gente é filho de Deus, que ele tem capacidade infinita, que ele é bom, a gente alicerça essa ideia do divino, do sagrado na gente. Ou seja, eu e eu somos um, eu e o outro somos um. Mas também, quando a gente vai nessa pegada de dizer, olha lá, coitado, pobretão, não tem capacidade e tal, ele vai dizer o seguinte, se eu e o outro somos um, eu estou alicerçando essa ideia em mim também. Então aí, eu estou trazendo essa questão para mais uma vez a gente refletir de que a mudança ela vai acontecer dentro da gente. Então, todas as pessoas que estão aqui assistindo precisam investir em mudar a mente, a nossa mente. E a gente vai fazendo isso através, né, das orações mesmo, da prática da meditação Shinsokan, da leitura de sutra sagrada, né, para os nossos antepassados todos os dias, né, então, lendo as obras sagradas, né, porque isso vai fazendo a nossa mente ficar forte. Aí, mais uma vez nessa direção, Preletor Luiz, eu fui, certa vez, orientar uma conferência numa determinada cidade, e chegando lá, eu perguntei logo no início quem era que estava indo de primeira vez, e eu percebi que a pessoa que estava bem à minha frente, ela levantou o braço, né? E aí, quando eu fui desenvolvendo, teve um momento que eu disse, falando de verdade vertical e verdade horizontal, falando que tudo que acontece à nossa volta é de nossa responsabilidade. Aí uma senhora que estava bem na frente entortou a cara para mim, fez um bico, começou a balançar a perna, entendeu? Aí o que aconteceu? Em seguida, aí eu falei, quando eu percebi, aí o meu anjo, meio provocador, repetiu de novo, aí que ela balançou mais ainda, entendeu? Só que aí eu consegui, eu fui levando a aula, desenvolvendo a aula direitinho, e no final, essa senhora estava chorando, e ela veio falar comigo, que ela foi, a princípio, quando eu falei aquilo, a incomodou bastante, mas logo depois que eu fui desenvolvendo, ela foi compreendendo de que, para ela dar o grande salto na vida dela, essa transformação, essa mudança, deveria acontecer dentro dela. Então, eu diria que é bem por aí, sabe? Voltando lá no início, quando eu comecei a falar, sim, é um processo de anulação de ego muito grande, muito grande. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É que, assim, eu talvez tenha entendido, num primeiro momento, quando você falou da questão da responsabilidade, é que muitas pessoas confundem a responsabilidade com a culpa, né? Exatamente. Se você... eu entendi a sua colocação, tanto que depois ela também acabou concordando contigo, mas provavelmente no ouvido seletivo dela, quando você falou a primeira vez de responsabilidade, no ouvido dela não entrou responsabilidade, entrou culpa. Exatamente, exatamente, meu irmão. Tem uma diferença, né, Paulão? Sim, exatamente. Por quê? E aí vem outra maravilha do ensinamento da Seichonoye, porque a Seichonoye, assim, se tem alguém que que vem praticando o Seichonoye, que lê Seichonoye, e ainda fica nesse lugar, né, vou falar como os jovens falam, nesse lugar de pegar um chicotinho e dar em si de culpa, não está entendendo, né? Porque, na verdade, a culpa, ela não existe. Exato. Ela não existe, né? Então, é aquilo também que eu disse, a gente precisa ser mais amoroso com a gente, sabe? Mais generoso com a gente precisa se autocuidar mais, a gente precisa se, né, dar abrigo pra gente, né? Acolhendo também as questões que a gente tem, porque a gente humano, a gente está vivendo aqui, mas compreendendo, e aí então a compreensão seria
é de minha responsabilidade. Quando eu trabalho com a palavra responsabilidade, essa coisa perde força na questão da culpa, mas eu compreendo, olha, isso aqui está acontecendo, mas eu tenho a possibilidade de modificar isso aqui. Então, por exemplo, Luiz, é engraçado, né? Hoje eu estou apenas, vou falar assim, com 54 anos de idade, né? E aí eu conheci, nós estamos em 2023, eu conheci a Seiichi no Ie em 92, então julho agora completam 31 anos. E uma das coisas que eu mais, às vezes, nos meus diálogos comigo mesmo, né? Uma das coisas que eu mais falo assim comigo, eu falo, puxa vida, né? Eu queria tanto estar com essa consciência que eu estou tendo agora há 20 anos atrás. Entendeu? Eu falo direto, mas daqui a pouco eu sou generoso comigo e digo assim, não, era o meu processo. Tudo que eu precisava passar, eu, né, fui passando para que eu pudesse aprender. Então, hoje, eu tenho, né, incorporei e tenho uma outra consciência, então eu lido com mais tranquilidade com as questões que acontecem. Então, por exemplo, o Paulão continua dando umas mancadas, sabe, cometendo alguns equívocos, mas aí o que acontece? Eu falo, não, então vamos lá, se volta para a verdade, vamos estudar e vamos caminhar, né, entendendo que isso acontece com todo ser humano, com todo ser humano. É exatamente por isso que nós estamos aqui, para aprender, para reconhecer isso e continuar crescendo. Muito bem. Na rodada anterior, quando queria resgatar um pouquinho, né, da Pode ficar à vontade. anterior, quando nós abordamos a questão de que tudo, né, parte de nós, está dentro de nós, eu também me lembrei de um trecho da Sutra Sagrada, né, que você citou aí, que é uma das práticas nossas, né, de leitura de Sutra Sagrada, e na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, o bem no finalzinho já, quando o anjo fala assim, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Esse trecho da Sutra, a palavra-chave ali para nós, é o reconhecimento. Exatamente. Então, essa mudança que a gente quer ver no exterior, ela vai acontecer quando eu reconhecer essa mudança no meu interior, né? Exatamente. Então, quando a gente faz o exercício inverso, talvez você consiga, não estou dizendo que é impossível, né? Sim. Mas é um exercício um pouco mais difícil de querer primeiro mudar o exterior para depois o interior. Então, o anjo que fala na Sutra, ele deixa essa dica preciosa para a gente, né? Que lindo, Luiz, é isso mesmo. Processo, que aí exatamente. A mudança, com toda certeza, não vai ficar mais fácil, porque nunca é fácil, né, Paulão? É verdade. Mas é um direcionamento, é um caminho que ele deixa para a gente. E aí, aproveitando também já para passar aí para você a nossa outra contribuição, quando a gente fala do educador, sendo ele professor, profissional da área da educação, ou educadores como pais que somos, né? Quando a gente percebe assim, a importância de ser mais amoroso com os filhos, com os pais, com os avós, com os educandos, então esse também é um processo que muitas vezes a gente vê assim, eu mesmo já tive professores que vieram conversar comigo dizendo, professor, eu já entendi que eu preciso ser amoroso, mas eu não consigo, né? E aí, fazendo um gancho do que o anjo fala na Sutra Sagrada, e uma frase que eu ouvi também do Isamitiba, eu tive uma vez a oportunidade de representar a Seiichi no Ie num evento que o Isamitiba estava, né? Hoje ele já é falecido. E ele usou uma frase que, assim, quando ele usou aquela frase, só me veio a Sutra, esse trecho da Sutra, né? E ele disse assim, gente, ninguém sente falta daquilo que não conhece. Que lindo. Como que você vai sentir falta de uma coisa que você não conhece? Que né? lindo. Então, eu queria abordar aqui contigo nessa rodada a questão de ser mais amoroso, Paulão.
Mas sim. Olha, Luiz, é lindo tudo isso que você traz, né? E quando você estava falando, me ocorreu bem aqui na mente a palavra interessar, né? Assim, o que eu gostaria de dizer através disso? Você, meu amigo pessoal, você me conhece, e aí você sabe que eu sou uma pessoa, aí eu vou dizer, extremamente amorosa, né? Então, assim, eu gosto de abraçar, é claro, com a permissão das pessoas, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de elogiar, eu gosto de estar sempre promovendo carinhos, né? Carinhos genuínos e verdadeiros para as pessoas que estão próximas de mim. Talvez o meu jeito também de abordar nas atividades da Seitonoye, como preletor também, seja um jeito muito amoroso. E aí, a gente pode correr o risco de alguém olhar para mim ou para você e pensar, nossa, eles são profundamente amorosos e de repente eu não sou assim. Mas aí, quando eu penso no meu ambiente escolar, na escola que eu trabalho, por exemplo, eu tenho professores que não se manifestam assim, né, essa amorosidade tão perceptível como a gente está falando, mas são professores que se interessam verdadeiramente pelos estudantes, sabe? Aquele professor que entrega uma boa aula, aquele professor que ele é atencioso, né? Aquele professor que ele reconhece. E muitas vezes também a gente vai trazer isso para dentro de casa, como pai, como mãe. Então, por exemplo, eu tinha uma mãe, na verdade minha mãe ainda é viva, né? Uma mãe em que ela é só amor, era só amor com todo mundo. O meu pai mais racional, aquela coisa assim mais objetiva, mas também com a caminhada da Seitonoye, eu fui percebendo que meu pai também o quê? Ele expressava o amor dele. Ele dizia para cada um de nós o quanto ele amava, né? Então, eu gostaria de deixar bem claro isso. É o se interessar verdadeiramente pelas pessoas, né? Então, que cada um da gente, na nossa caminhada, na sua atividade profissional, na sua atividade, por exemplo, no seu lar, que você possa interessar. Por exemplo, eu tenho amigos que eles falam assim para mim, poxa, você é amoroso, tal, tal, etc. Mas eu tenho um amigo que, para ele cuidar de mim, ele vai chegar perto de mim, sentar na mesa de um bar, por exemplo, se eu tiver, né, uma necessidade, alguma coisa assim, de bater um papo, e ele vai ficar ali sentado comigo só me ouvindo, e ele não vai dizer uma palavra. Entendeu? E, na verdade, ele está, através daquele ato, manifestando o amor dele, expressando o amor dele. Então, eu estou fazendo essas colocações para que a gente possa, para que eu possa mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que todos como filhos de Deus, são amor, né? E esse amor, ele é expressado de infinitas formas, né? Então, o importante é que você, na sua caminhada, esteja manifestando o amor, expressando o amor, né? Não importa se isso vai ser de um jeito que você acha que tenha que ser, porque seria assim, não, mas é o seu jeito de expressar o amor, mas que você possa fazer isso. É um exercício que você pode fazer no seu dia a dia, né? Então, de repente, com o seu filho, sabe? De vez em quando, diz para ele assim, olha, eu amo você é muito importante para mim. Então, por exemplo, já eu, todo santo dia, quando vejo meu filho, né, quando mando uma mensagem, eu escrevo lá no final, te amo. Mas tem aquele que não vai escrever te amo, mas também amo o filho também, né? Então, se você não tem elogiado a sua esposa, comece a elogiar devagarinho. E vai, e assim você vai crescendo, né? Para ela ir compreendendo cada vez mais que você a ama. Se você tem um amigo que é muito legal com você, diga para esse amigo de vez em quando, nossa, como você é legal, como eu gosto de você, como eu amo você, como você é importante para mim. Diga, isso é legal, esse reconhecimento é legal, né? Então, eu não estou falando aqui que todo mundo vai ser amoroso ao extremo, mas que você, do jeito que você é, do jeito que você se expressa, você pode manifestar esse amor. Maravilha. É interessante, né, pensar sobre essa questão do amor, porque
talvez as pessoas confundam também, né? Assim, o ser amoroso, mas não é ser melado, né? Assim, a Isso, Seiichi Noye, ela fala do amor como a expressão, né, de usar o sal quando tem que usar o sal, o açúcar quando tem que exatamente, usar o açúcar, e na medida certa também, assim, né? exatamente. Quando você falou do amor ao Lucas, né, eu também me lembrei que eu sempre disse para o Vitor, né, Vitor, eu te amo, e ele sempre respondia, eu também. E Que aí, lindo. tudo bem. Durante um bom tempo eu dizia, né, Vitor, eu te amo, e ele, eu também. Só que chegou uma hora que essa frase dele começou a meio que me incomodar, por incrível que pareça. E um Entendi. belo dia, quando eu disse para ele assim, ó, filho, eu te amo, ele disse, eu também. Aí eu olhei para ele e disse, eu também o quê, Vitor? Aí ele me olhou, e aí ele disse, eu também te amo. Eu falei, ah, bom. Aí Que legal. agora, né, depois disso, eu falo, filho, eu te amo. Ele, eu também te amo. Então, ele completou a frase, né, que estava Legal, faltando. Luiz, que legal. Que E legal, meu irmão. também, Paulão, eu acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui uma palavrinha bastante importante para nós que somos professores, educadores, pais, a questão de ser observador, né? Ele não Sim, é assim, por que ele está assim? Ele nunca agiu assim, por que ele está agindo assim? Isso é ser observador, né? É o cuidar que você trouxe tão bem até agora aqui, sim. com esse olhar observador, né? Então, acho que isso é bastante importante também. Aí eu estava vendo, né? Esses dias a gente estava fazendo um estudo numa coordenação coletiva e a gente foi falando sobre essa questão do papel do educador, tal, tal. E aí até ontem eu anotei algumas coisinhas aqui, né? Então, assim, o professor aberto, né, a ser o aprendiz, ele é o diferencial, né? Então, assim, quando eu estou nessa caminhada de professor, de educador, uma das coisas mais importantes é eu compreender que eu sou um aprendiz, né? Então, por exemplo, que na verdade, naquela relação que eu estou tendo com os estudantes, está havendo o quê? Um conhecimento mútuo, né? Eu estou ensinando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Eles estão me ensinando e ao mesmo tempo eles estão aprendendo também. Então isso é fantástico, né? E aí uma coisa interessante, Luiz, que eu penso que nós professores precisamos lidar mesmo, investir mesmo, é nessa questão do conhecimento interpessoal, né? Para que a gente possa aprender a lidar com a diversidade. Então, por exemplo, ontem eu estava na escola à tarde e aí eu observei que tinha uma aluna que estava o tempo todo, assim, no intervalo, ela estava no celular e ela estava chorando bastante. Chorando muito. E aí eu percebi, aquilo me incomodou, claro, aí eu fui na sala da orientação educacional e falei com a colega, né? Eu falei assim, olha, tá vendo aquela menina lá? Eu acho que seria legal você conversar com ela. E a gente tem uma equipe muito legal, a professora Solange foi lá, pegou ela, levou para a sala e ali elas começaram a papear. Então, a jovem, ela veio trazer para mim depois, né? Que ela estava reclamando de quê? De que ela está sofrendo bullying, entende? Então, ou seja, com essa percepção, a colega já foi conversar, a gente já vai fazer um trabalho ali com essa estudante, também de conversar com os pais e com os próprios estudantes também, né? Então, assim, eu diria que a gente tem que investir muito nessa percepção mesmo, né, de autoconhecimento e também desse conhecimento interpessoal para a gente poder lidar, e aí, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai observando melhor, né, de entender que, de repente, aquele dia, determinado estudante que é tão bom, é tão participativo na minha aula, ele está calado. Então, a gente ir além mesmo, né, de compreender de que não basta só ensinar que 2 mais 2 é igual a 4, mas e ele está preparado para aprender isso hoje? Então, no momento em que eu me aproximo e pergunto, e aí, como é que está? Né? E se de repente eu passo isso com confiança,
eu vou permitir com que aquele estudante ou aquela estudante abra o coração para mim, e ali eu tenho a oportunidade de dar uma palavrinha e ali fazer as coisas se transformarem, né? Eu estava pensando um pouco também, muitas vezes a nossa profissão, né? Eu tenho muito orgulho de ser professor. Às vezes a gente vê muitas pessoas que veem essa nossa profissão só como um caminho, parte do caminho, entendeu? Eu vou estar aqui, mas daqui a pouco eu vou estar estudando porque eu quero entrar fazer um concurso melhor, porque eu tenho que ganhar mais, etc, etc, né? Mas, na verdade, o que eu quero colocar é que o ganho que eu obtive ao longo desses anos todos na prática educacional, eu não trocaria por nada nesse mundo, não é? Então, nesse investimento que eu sempre fiz em mim, nos acertos que tive, nos equívocos que cometi, mas tudo isso foi um grande investimento em mim, no sentido de me fazer uma pessoa melhor. Por outro lado, todo esse investimento que foi sendo feito, ele sempre foi no sentido de fazer com que eu me voltasse mais para o próximo. Que eu me voltasse mais para aqueles estudantes que olham para mim com aqueles olhos brilhando, ou às vezes os olhos tristes, dizendo assim, você pode contribuir para mim. E eu tenho essa compreensão. Né? E aí a gente vai levando de alguma forma, alguma palavra, o nosso viver, um viver de exemplo, né, que a gente precisa ser, para a gente transformar a vida desses estudantes que se apresentam na nossa frente. Perfeito, perfeito, Paulão. Bom, eu já disse isso outras vezes também, não faz muito tempo eu descobri uma coisa muito legal também dentro da área da educação, é que eu, até pouco tempo atrás, eu entendia que eu tinha escolhido a educação, né? E nessa caminhada eu percebi que foi a educação que me escolheu, né? Então, eu tenho essa mesma percepção de você, Paulão. Sim, que legal, meu irmão. Isso é maravilhoso. E aí, por exemplo, olha só que interessante, né? Vou trazer isso aqui que foi um reconhecimento. Então, por exemplo, na verdade, o turno matutino, que começa às 7 da manhã, ele é aberto pelo vice-diretor. Aí eu chego na escola um pouquinho mais tarde, mas aí eu chego ali e fico o dia todinho. Vou sair de lá às 6h30, 7 horas da noite. E eu faço todo santo dia a entrada do turno vespertino, que exatamente são os alunos de anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º. Pela manhã é a turma do ensino médio, né? São maiores. E todo santo dia, quando o horário de aula é de 1h10, é de 13h10 às 18h10. 1h da tarde eu abro o portão da escola, onde está lá escrito que o SED1 do Guará é a melhor escola do mundo, eu abro, né? E ali eu dou uma boa tarde com um sorriso, né? Falo assim que a gente tenha uma tarde abençoada, tal, e eles dizem assim, obrigado, amém, todo mundo fala. E aí eu começo a bater um papo positivo, né? Assim, dou alguma palavrinha antes deles entrarem. E aí eu vou organizando, 6º ano, tal, já vou para os menores entrarem à frente, tal, e já vou indicando as salas que eles vão, porque a gente trabalha com sala ambiente, né? Então, daqui a pouco todo mundo entrou. E aí, o que acontece? Sempre tem aqueles retardatários, né, que gosta de ficar ali, embelezando, para as meninas passando um batonzinho, batendo papo, e eu fui chamando eles para entrar. Aí, de repente, o portão da escola, ele não fica muito distante do portão que dá acesso à rua. Aí eu vou lá, e daqui a pouco sempre tem aqueles que estão ali no estacionamento, eu falo, galera, vamos entrando, tal. Aí daqui a pouco, eu começo a chamar, enquanto todos não entram, eu não saio do portão. Aí o que aconteceu? Chegou, a gente tem aqui na Secretaria de Educação, uma espécie de ouvidoria que todo pai pode fazer. E a ouvidoria, ela está muito ligada a questões, às vezes, do negativo, né? Mas também a gente pode fazer ouvidoria positiva. E essa semana chegou uma ouvidoria, né? Chega através do documento SEI, do SEI para mim, e aí tinha lá, né, uma ouvidoria de elogio, onde o pai dizia assim, era um pai, ele dizia assim que foi a escola levar o filho, e foi muito legal, e o filho dele está chegando na escola agora, ele perceber que todos os alunos respeitam o professor Paulão, como ele chama, ele ainda colocou assim entre parênteses, né, como eles chamam. E eu achei muito legal quando ele foi lá fora na rua
fazer com que todos que estavam chegando atrasados andassem um pouquinho mais rápido e quem estava ali enrolando entrasse para dentro da escola. Então, aí ele falou assim, aí ele escreve na ouvidoria, né, que ele sente o amor que eu manifesto, né? Então, aquilo foi maravilhoso para mim, sabe, Luiz? Foi maravilhoso, porque a educação é sobre isso, sabe? É a gente manifestar uma autoridade que ela se estabelece por conta do respeito que esses alunos têm por mim, mas principalmente porque eles compreendem o respeito que eu tenho por eles, né? E eu acho que essa nossa profissão propicia isso, meu irmão. Então, eu gostaria de trazer isso para contribuir. Sem dúvida. E da mesma maneira que há pouco você mencionou, né, que a educação da vida, ela é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que eu ensino, eu me permito aprender. A questão do respeito é a mesma coisa. Eu não posso entender o respeito como uma via de mão única. Eu quero que vocês me respeitem. Na verdade, o outro não te respeita porque você não se respeita. Infelizmente, ou felizmente, é isso, né? Exatamente. Muito bem. Bom, pode falar. Pode falar. Não, tranquilo. Bom, nós estamos então com esse tema, né, da transformação, com o tema da mudança, e eu queria aproveitar também esse momento, Paulão, para fazer aqui uma chamada, né, uma divulgação. No mês de abril, o mês que vem agora, vai iniciar o ano letivo do CEV, né, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Então, a partir do mês de abril, as regionais que têm CEV vão iniciar os seus primeiros encontros. E dentro desse tema que a gente está abordando aqui hoje, que é a transformação, a abertura para mudanças, no CEV nós temos 3 disciplinas. E uma das disciplinas que aborda essa questão, né, da mudança, da transformação, é a disciplina de projetos, porque na disciplina de projetos, né, em Educação da Vida, no primeiro ano, os alunos são convidados a escrever o seu memorial, a sua história de vida. E como você falou, há umas rodadas anteriores aqui desse nosso bate-papo, nessa reflexão que a gente vai fazer da escrita do nosso memorial de formação, a história de vida, às vezes você se depara com situações que foi meio desagradáveis nesse percurso, né? E na disciplina de projetos em Educação da Vida, no primeiro ano, na escrita do memorial, a gente proporciona para o aluno que é matriculado no CEV, no Ciclo de Estudos da Educação da Vida, uma reflexão, onde que eu tenho que melhorar como profissional da área da educação, onde eu tenho que melhorar como pai, como educador, como filho, né, como esposa, esposo. Então, a gente queria deixar aqui, né, um convite para todos que nos acompanham. Quem já é aluno do CEV, que fez o primeiro ano, aí já vai começar o segundo ano. Mas você que ainda não conhece o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, aproveite essa oportunidade, né, para você saber se na sua regional tem o CEV ou na regional mais próxima. Tem regional que já voltou no presencial, o CEV, tem regional que ainda permaneceu no virtual. Então, caso você queira, né, saber se na sua regional tem o CEV ou na regional mais próxima, envie um e-mail para cev@sni.org.br. Né? Então, deixa aí essa dica, né, para vocês usarem então o e-mail cev@sni.org.br para você saber, né, mais informações sobre o CEV, se a sua regional tem ou não, onde é a mais próxima, e a partir então do mês de abril nós vamos iniciar o ano letivo do Ciclo de Estudos da Educação da Vida. E aí, então, né, nessa proposta da escrita do memorial, na escrita da história de vida, a ideia é mergulharmos fundo nas nossas histórias. Isso, eu penso, né, e até queria que o preletor Paulo também colaborasse um pouco nesse sentido, quando eu conheço a minha história,
quando eu entro, né, em contato com a minha história, também me possibilita entrar na história do outro, né? Conhecer um pouco mais a história do outro, sim. E tendo posse de uma parte da história do outro, como que isso também flexibiliza as nossas relações, né? Olha, Luiz, que interessante, né? Como a gente vai compreendendo que tudo é Deus, né? Hoje eu estava separando, né, organizando aqui para essa atividade, quando eu passei pela minha estante, e aí eu peguei esse livro aqui, ó, Base para uma Família Feliz, do professor Yoshio Mukai. E eu pensei, vai que eu preciso usar esse livro, né? E quando você traz essa questão do projeto de vida, né, que você fala da gente mergulhar na nossa história, a gente compreendendo essa história, e a gente podendo modificar essa história, ou pelo menos se reconciliar com ela, né? Tem um trecho aqui que eu gostaria de compartilhar com os participantes aqui e contar uma pequena experiência. Então, por exemplo, exatamente fazendo o projeto de vida, né, me relacionando com o meu projeto de vida, eu me deparei com isso. E estudando esse livro, eu consegui me reconciliar, né? Principalmente com um irmão meu. Na verdade, lá em casa, nós somos 6 irmãos. Eu, Ana, Márcia, Neto, Chico e Ricardo. Esse meu irmão que eu falo é o meu 4º irmão, é o Neto. O nome dele é Antônio Souza Rodrigues Neto. Ele tem o nome do meu avô paterno. E ele é 6 anos mais novo que eu. Eu estou com 54, ele tem 48. E ele mora até hoje na casa que é da nossa família, onde eu passei a minha infância e onde ali se deu a separação de meus pais, né, no ano de 88. E com esse irmão, era assim, ó, até bem pouco tempo era assim. A gente se encontrava, saía faísca, entendeu? Saía faísca mesmo assim ao ponto da gente chegar às estribeiras, né? E aí o que acontece? Eu ficava, meu Deus, mas eu tenho, né, praticado o ensinamento e essa coisa a gente não transcende tal, mas eu me esforçava para isso. Até que um momento eu fui, nessa questão do projeto, de olhar para mim, eu fui entendendo isso. E aí o que eu fui compreendendo? Que muitas vezes a gente, né, e aí tem a ver com o tema transformação, a gente perdoa pessoas, tá? Mas a gente não perdoa as situações. E aí eu fui percebendo que havia uma situação na minha caminhada que eu até então eu não havia perdoado e me reconciliado com ela, que era o quê? Essa casa que meu irmão mora, eu tinha dificuldade de voltar nela. Eu tinha dificuldade de voltar na região de onde ela ficava, porque vinha coisas assim ruins, memórias ruins, tá? E aí foi quando eu me deparei com esse texto aqui, eu comecei a fazer a prática e eu vou contar como é que ficou com o meu irmão agora. Olha só. Sim. Tá na página 25. O que o professor Yoshio Mukai nos ensina? Reconcilie-se com sua casa de infância. Uma das coisas mais infelizes do mundo é saber que em sua casa não sentem orgulho a seu respeito, ou até mesmo, de certo modo, se envergonham de você. Isso porque toda casa é um templo muito antigo, mesmo que tenha sido erguida ontem. É o santuário primeiro de nossa subsistência e vida. É o portal sagrado por onde se entra no mundo, onde se consagram os alimentos que nos mantêm. Sua primeira casa, por menor e rústica que tenha sido, foi cheia de momentos de educação. A mesa, o sofá, o quarto são objetos e lugares que nos acompanham para sempre e ficam impregnados das nossas vibrações de seres fortes ou fracos, reverentes ou revoltados, religiosos, materialistas ou até mesmo desviados. A vivência em nossa casa é um modelo da condição mental que levamos para a vida. Alguma mágoa contra papai ou mamãe, por exemplo, fica registrada no subconsciente e tende a se manifestar na forma, atraindo um cônjuge com as mesmas características. Assim, mães imperdoáveis aparecem no futuro como esposas inconciliáveis. Pais que vemos como brutos lá na frente ganham vida
na forma de marido sem amor nos atos. Sua gratidão à sua casa e a todos que nela habitam, é que definirá aonde você vai chegar na senda da vida. Eu vou ler até aqui, aí vou explicar. Sim. O que eu comecei a fazer? Eu peguei esse trecho aqui e transformei numa primeira pessoa. E todo dia, diante do meu oratório, por algum tempo, não foi muito tempo, por algum tempo eu fazia essa oração de eu me voltando para o meu lar de infância e manifestando sentimento de gratidão. E aí eu li a Sutra Sagrada, abençoando o meu lar de infância, e depois fui fazendo orações de perdão para o meu irmão. Luiz, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Luiz, eu e meu irmão estamos assim agora. Ai, que lindo. Sabe que é um só. A esposa dele, eu amo a minha cunhada, ela e a Sueli são super amigas, dele me ligar, da gente sair juntos, da gente estar junto, entendeu? Então você veja o quanto é importante essa reconciliação, o quanto é importante o abençoar, a oração de perdão, porque a gente vai colocando tudo no seu devido lugar. E tudo isso partiu através do projeto de vida que eu fui fazendo e cheguei ao ponto de compreender que esse era um ponto que eu precisava enriquecer na minha vida. Nossa. Que lindo, Paulão. Bem, os amigos que ainda não possuem, né, a obra A Base da Vida Feliz, do professor Mukai, pode encontrar o livro na nossa livraria virtual, né, porque a gente tem a oportunidade de conquistar, né, o livro não só presencialmente nas livrarias das nossas regionais, como também na nossa livraria virtual. Está aparecendo aí para vocês como adquirir os livros da Seiichi Onoye. Que linda história, Paulão. Nossa, eu fico assim, cada vez mais encantado com o ensinamento da Seiichi Onoye, que promove tanta reconciliação como essa que você trouxe, né? E isso é real, isso não é ficção. Sim, é real. Exatamente. Né? E também, a gente, outra coisa, né, Paulão, às vezes a gente conversa, bate papo aqui no canal do YouTube, as pessoas pensam assim, mas parece que isso é fácil, e não é, ele demanda esforço, exatamente. Ele demanda prática, desafio, se autodesafiar. Exatamente. Né? Essa é a mudança real, né? Não é uma mudança paliativa. E aí, Paulão, eu queria entrar aqui, né, na nossa última rodada, né, da nossa roda daqui do nosso bate-papo, pedindo então para que você faça as suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Olha só, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Acho que toda vez que eu estou conversando com você, preletor Luiz, é enriquecedor. Você também é um profissional muito experiente, um baita preletor que tem a minha admiração e de todo mundo, né? Então, eu agradeço. Engraçado também que eu estou no momento estudando, né, A Verdade da Vida, volume 30, Educação de Crianças, Preleções sobre Escrituras Sagradas. E aqui tem um texto, né, que até marquei, e eu escrevi embaixo assim, fantástico, né? E aí eu gostaria de concluir dizendo isso aqui, olha só que bacana. O objetivo da pedagogia da Seiichi Onoye não é formar estudantes que só pensam em obter notas altas. Olha que texto profundo. Sim. Como expliquei na sessão anterior, tá, aplicando a pedagogia da Seiichi Onoye, podemos desenvolver grandemente a memória do ser humano. Porém, se vocês pensam que a pedagogia da Seiichi Onoye visa formar alunos espertos que consigam obter notas altas sem se empenhar nos estudos, estão muito enganados. A meta da pedagogia da Seiichi Onoye não é uma coisa tão mesquinha, mas sim algo muito mais sublime. Fazer com que cada aluno descubra o seu eu grandioso, que não sucumbe diante das dificuldades, por maiores que sejam. Em outras palavras, é fazer com que o aluno conscientize sua poderosa força interior que o impedirá de esmorecer mesmo diante de uma eventual reprovação. Obter notas altas e colocar-se entre os melhores da classe não é o mais importante. Se todos os estudantes recebessem uma educação baseada na pedagogia da Seiichi Onoye e fossem prestar os exames vestibulares, obteriam notas altas.
Porém, atualmente ainda não há um número suficiente de escolas superiores para oferecer vagas a todos esses estudantes. Assim sendo, mesmo que todos fossem bem nos exames, alguns teriam de ser reprovados por pequenas diferenças de pontos. Se a pedagogia da Seiti-no-ie visasse apenas fazer com que os alunos obtivessem êxito nos exames, é possível que os estudantes reprovados em tal circunstância ficassem desanimados e não conseguissem dar a volta por cima. De nada adiantaria tal método educacional. Porém, conforme já expliquei, a pedagogia da Seiti-no-ie não visa apenas melhorar o desempenho escolar dos alunos. Todo ser humano precisa conscientizar a grande força interior que o possibilita absorver, em qualquer circunstância, nutrientes que alimentam sua alma e o tornam capaz de não esmorecer diante de eventuais fracassos, como reprovação nos exames. E aí, para fechar, e o principal objetivo da pedagogia da Seiti-no-ie é exatamente isso: fazer com que as pessoas conscientizem a grande força interior. E conscientes dessa grande força interior, cada um vai caminhar com esse grande poder de transformação sempre, de sua própria vida e das pessoas que estão à sua volta. Muito obrigado. Que lindo, Paulão. No livro A Verdade da Vida, volume 14, quando o mestre faz essa mesma reflexão sobre currículo escolar, ele faz essa pergunta: o que tem a ver o currículo escolar com o caráter da pessoa? Exatamente. Né? Lindo, pode lindo, ter um lindo. aluno, nota 10, brilhante, que tem um boletim recheado de notas altíssimas e não tem caráter, não tem valores, né? Isso mesmo, meu irmão. Que maravilha, né? Muito boa a sua reflexão, Paulão. Bem, antes das minhas considerações finais e agradecimento ao nosso convidado de hoje, nós iniciamos o programa com uma oração e vamos finalizar também com uma oração. A oração que nós vamos fazer está nesse livro, Minhas Orações. Na minha edição está na página 155, e é a meditação, né, a oração para viver repleto de alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, afasto-me do mundo dos sentidos e entro no mundo de Deus. Contemplando o perfeito e majestoso mundo de Deus, conscientizo que Deus está em toda parte, que o amor e a sabedoria de Deus estão em toda parte. A perfeita paz de Deus envolve-me completamente e em nenhuma circunstância perco a serenidade. O amor de Deus protege-me sempre. A sabedoria de Deus orienta-me constantemente. Por isso, desconheço o medo, sinto a alegria brotar incessantemente do fundo da minha alma. Como a alegria atrai alegria, vivo sempre repleto de alegria. A alegria de Deus é alegria espiritual. Assim também é a minha alegria. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, nós queremos, né, agradecer a generosidade, né, do preletor Paulo César Rocha Ribeiro, que além, né, de ser um excelente preletor que a Seiti-no-ie tem, também ocupa, né, essa função de gestor escolar e generosamente abriu um espaço na sua agenda para vir conversar um pouquinho aqui com a gente, né, com esse tema educador. Agora é o momento da transformação. Agora é um momento para mudanças, né? Então, preletor, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui hoje, batendo esse papo com a gente, transmitindo tanta experiência linda aí como gestor, como pai, né? E é só gratidão a tudo que você tem feito por nós, educadores. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, preletor Luiz, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tá certo. Então, gratidão. Encerramos, então, esse encontro de hoje. Muito obrigado. Olá!
nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, né, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então, é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, né, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br, que a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!